Jean Brum, 39, prefeito de centro-direita do subúrbio de Les-Roses, ao sul, estava na prefeitura quando sua casa foi atacada com sua esposa Melanie e os filhos dormindo lá dentro. Os agressores dirigiram seu veículo até a casa no subúrbio, mas foram detidos por um muro baixo que circundava a área externa da propriedade, disse o promotor público local. Eles então incendiaram o veículo. Inelegibilidade de Bolsonaro não mobiliza militância e apoiadores não discutem sucessão nas redes sociais. Jair Bolsonaro recebeu apenas 728 mil menções nas redes sociais no dia de sua condenação, aproximadamente metade do que havia alcançado poucos dias após deixar a presidência. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro, PL, não despertou a mesma energia na militância digital bolsonarista como visto em situações similares de tudo ou nada no passado recente. Nas mensagens compartilhadas ao longo da última semana, houve pouca discussão sobre o sucessor do bolsonarismo para 2026, presença de teorias da conspiração e um sentimento de desnorteamento até a condenação. Segundo a coluna Sonar, do jornal O Globo, o ex-presidente recebeu 728 mil menções nas redes sociais no dia de sua condenação, aproximadamente metade do que havia alcançado há 6 meses, poucos dias após deixar a presidência. Lula salvou a democracia, diz Geraldo Alckmin. Vice-presidente afirma que a prioridade agora é retomar o crescimento econômico. O vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu uma entrevista ao Jornal Público, de Lisboa, depois de participar de um evento jurídico organizado pelo IDP, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na entrevista, Alckmin afirma que o presidente Lula salvou a democracia e diz que a prioridade agora é fazer crescer a economia de forma sustentável. Lula se afasta do caso Bolsonaro e diz que o inelegível é problema da justiça, não dele. O presidente fez bem ao evitar polemizar com o político de extrema-direita que foi banido das urnas até 2030 em razão dos crimes cometidos. Cantanhede diz que Bolsonaro não está morto e afirma que Lula não pode errar a notícias de última hora no mundo. Você bem informado sempre. Aqui é a Júlia, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho. Compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Segundo a jornalista, o presidente não deveria tocar em pontos espinhosos como Venezuela, em artigo publicado no jornal Estado de S. Paulo. Neste domingo, a jornalista Eliane Cantanhede aborda a postura política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alerta para os riscos de subestimar o potencial político de Jair Bolsonaro, mesmo com a inelegibilidade por 8 anos imposta ao atual presidente. Cantanhede ressalta que na política, assim como na vida, nada é estático, e é imprudente agir como se Bolsonaro estivesse politicamente morto. Ela destaca que Lula também já enfrentou adversidades, como a prisão, mas conseguiu se reerguer, vencer eleições e assumir seu 3º mandato. Portanto, é necessário considerar que a situação política pode mudar, e isso depende diretamente das ações de Lula. Cantanhede critica as posições de Lula que, em sua opinião, podem prejudicar sua imagem e atrair críticas daqueles que o rotulam como comunista. Ela menciona a simpatia demonstrada pelo ex-presidente em relação ao regime venezuelano, além de elogios a figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A jornalista questiona os ganhos dessas atitudes para Lula. Dilma lamenta a morte de Sepúlveda. Pertence. Foi um humanista e verdadeiro democrata? O mundo jurídico e político deve muito a este mineiro de Sabará, que se tornou um dos mais importantes juristas do Brasil, postou a ex-presidente no Twitter. A ex-presidente do Brasil e presidente do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, conhecido como Banco do BRICS, Dilma Rousseff, usou as redes sociais para lamentar a morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Sepúlveda Pertence, falecido na madrugada deste domingo, 2, em Brasília. É com imenso pesar que recebo a notícia da morte de José Paulo Sepúlveda. Pertence. O mundo jurídico e político deve muito a este mineiro de Sabará, que se tornou um dos mais importantes juristas do Brasil, postou Dilma no Twitter. Na sequência, Dilma ressaltou a carreira do jurista e destacou que ele foi presidente da Comissão de Ética da Presidência da República durante o seu governo. Ex-procurador-geral da República, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, advogado brilhante, Pertence foi presidente da Comissão de Ética da Presidência da República em meu governo. Humanista e verdadeiro democrata, fez história ao promover no STF a primeira gestão aberta à sociedade, ainda nos anos 90, escreveu. Alexandre de Moraes teve papel fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, diz Florestan Fernandes Júnior.
Jornalista afirmou que o ministro do Supremo teve coragem e força para enfrentar esse ódio bolsonarista, ainda repercutindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que declarou Jair Bolsonaro, PL, inelegível por 8 anos. O jornalista Florestan Fernandes Júnior elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que teve um papel fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito. O Alexandre teve coragem e força para enfrentar esse ódio bolsonarista. No voto dele, ele falava como se o ar faltasse, estava saindo de dentro dele. Aquilo ficou guardado durante 4 anos, todas as agressões que o inominável Bolsonaro fez ao Supremo, ao Congresso e à nossa Constituição. E quantas vezes o inelegível não atacou pessoalmente o ministro Alexandre, falando inclusive que não ia mais obedecer determinações do ministro Alexandre. Falou para ele pegar o boné e voltar para casa, e depois pediu para o Temer escrever uma carta e ajudar ele a fazer as pazes. É aquele falastrão, um sujeito que não governou o país, que levou o país à ruína, à morte, disse a TV 247 neste domingo, 2.